Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Separei 3 relatos reais de pessoas que tiveram encontros com cães demoníacos, que vão te deixar paralisado de medo, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. O cachorro na janela. Olá a todos, esse fato aconteceu com meu marido, e irei contá-lo como ele me contou. Meu marido é natural de Bagé RS, e foi criado no interior até os 13 anos. Meu sogro era agente de estação da Refesa, Rede Ferroviária Federal S.A., e por isso meu marido, minha sogra, ele e meus 2 cunhados, moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos Correios. Por isso, era necessária a presença dos agentes nestas estações praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época, ao menos aqui no RS, no final dos anos 80 e meados de 90. Bom, vamos ao acontecido. Quando meu marido tinha uns 9 ou 10 anos, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa em Porto Alegre, o qual duraria semanas. Como era inverno, e bem no meio do ano, minha sogra decidiu ficar em casa, ao invés de ir para a casa do vô do meu marido, em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. De acordo com meu marido e minha sogra, e com o que eu pude constatar no Google Earth, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. Era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem na frente. Na terceira ou quarta noite que meu sogro estava fora de casa, minha sogra botou os guris para dormir, incluindo meu marido, e também foi se deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. Isso entre 20 horas e 30 minutos e 21 horas. Não tinha muito o que fazer, no inverno do RS, no meio do mato e sem luz, e com 3 filhos, a única opção era dormir mesmo. De madrugada, eles não sabem dizer o horário certo, meu marido acordou com meu cunhado chorando. Como ele era o irmão mais velho, sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho, quase que miando. Meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo, sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. Nisso ele ouviu um rosnado. Vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo. Nisso outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. Em segundos ela apareceu na quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. Quando ela foi ver o que eles estavam olhando, tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. Com medo de ser algum andarilho ou ladrão, ela gritou pelo nome do meu sogro, para fazer de conta que ele estava em casa, disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." Quando ela parou de gritar, uma coisa, como diz meu marido, se atirou contra a janela. Aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e bem refornaçada, não teve aquilo atravessar e entrar dentro de casa. Eles ficaram apavorados, e minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião do corredor. Ele foi correndo, meio abaixado, com medo, e quando voltou a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. Depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa forçou a porta da cozinha, e nisso, minha sogra correu até lá, seguida dos filhos. Na hora ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse pros guris pegaram as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. Meu marido ficou com o lampião em uma mão e uma faca na outra, esperando a coisa invadir a casa, mas nada mais aconteceu. Eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo passos em volta da casa. Quando deu quase 2 horas de espera, e o silêncio tomava conta da rua,
minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada. Nisso, meu marido resolveu olhar pelas frestas da persiana externa da janela e viu um cachorro preto enorme, sentado bem debaixo da janela. Ele chamou minha sogra para olhar e quando os dois chegaram perto do vidro, o bicho pulou na janela, dando para ver que ele possuía olhos vermelhos como se estivessem acesos. Meu marido diz que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e só rosnou para eles. Depois o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer, e com medo de sair para a rua, minha sogra só abriu a porta da cozinha perto do meio-dia. Quando eles saíram de casa, não tinha marca de nada, absolutamente nada, sem no chão, na janela e nem na porta da cozinha. Meu marido fez sinal com um espelho para um trator que estava longe e que era da estância mais próxima. O tratorista veio, e soube do que aconteceu. Ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos, e que ia falar com o patrão dele para mandar um empregado ficar de guarda na casa da minha sogra até meu sogro voltar. Então veio um guri, que tinha uns 16 anos de idade, e que ficou lá, mas nada mais aconteceu. Meu marido ainda sonha com o cachorro até os dias de hoje, e quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama, sem poder se mexer. Minha sogra também relata isso. 2. O cachorro do sonho. Eu tinha 15 anos na época. Eu tenho mais de 30 agora. A minha mãe estava me levando para a escola e parecia preocupada. Quando eu perguntei qual era o problema, ela me falou que teve um sonho ruim na noite anterior. O sonho. No sonho, a minha mãe era bem nova, e estava preparando o café da manhã comigo. Era uma bela manhã e a porta da cozinha estava aberta, deixando a luz do sol entrar. De repente escureceu no sonho e já era noite. Na porta da cozinha tinha um Rottweiler. Parecia que o cachorro simplesmente queria comer algo, então ela foi jogar um pedaço de presunto para ele. Assim que ela se aproximou dele, ele entrou correndo na casa. Ele foi para a sala e não deixava ninguém chegar perto dele. Quando ela chegou perto, ela viu que o cachorro só tinha a cabeça de um cachorro, o resto era uma coisa longa e cilíndrica. Ela falou que parecia um lápis com uma cabeça na ponta. A cabeça do cachorro latia ferozmente. Ela então pegou um cabo de vassoura e começou a bater na coisa até ela sair de casa, então a minha mãe acordou. O cachorro. Algumas semanas depois o meu pai teve que ir a um hospital de uma cidade vizinha para fazer uma pequena operação, e eu e a minha mãe voltamos do hospital lá pelas 9 da noite. Quando entramos na garagem, lá estava ele, que eu não estou brincando, um enorme Rottweiler bege e preto. Eu nunca tinha visto aquele cachorro na nossa vizinhança antes. Naquela época não havia telefones celulares, então a única coisa que podíamos fazer era sair do carro e entrar em casa. Nós saímos do carro e o cachorro parecia amigável bastante, já que não estava rosnando. Eu estava falando como cachorro enquanto a minha mãe abria a porta de casa. Assim que a porta abriu, o cachorro correu para dentro empurrando eu e a minha mãe enquanto passava por nós. Isso me deixou apavorada, eu achei que tinha alguém na casa e que o cachorro os estava protegendo. Então eu e a minha mãe atravessamos a rua e fomos ao vizinho para chamar a polícia. Depois de algum tempo alguns policiais chegaram e entraram na casa. A minha mãe e eu ficamos paradas na entrada da garagem. Algum tempo depois o policial voltou e confirmou que o cachorro ainda estava na casa, mas que não tinha sinal de mais ninguém ter estado lá. Isso foi lá pelas 10 da noite. À 1h30 da manhã tinha mais 3 polícias e um cara de um canil tentando tirar aquele cachorro massivo de dentro da nossa casa, sem ter que machucá-lo. Algum tempo depois eles conseguiram atrair o cachorro para fora com um pedaço de carne, mas antes que alguém pudesse pegá-lo, ele deu a volta pela casa fugindo de todo mundo,
deu um tranco na porta que tinha sido encostada, no caso de alguém ter que fugir dele, e entrou em casa de novo e se deitou no sofá onde ele estava antes. Finalmente lá pelas 2 da manhã o cara do canil arranjou um tranquilizante e colocou em um pedaço de carne e jogou para o cachorro, que comeu a carne com tranquilizante. Depois de um tempo o cachorro estava imobilizado e precisou de 4 homens para conseguir carregá-lo para fora. A nossa casa estava toda bagunçada, com abajures quebrados, mesinhas viradas e o sofá totalmente destruído. Mas finalmente o cachorro tinha ido embora. Na manhã seguinte ligamos para o canil onde o cachorro tinha ido para saber o que tinha acontecido com ele. E para nossa surpresa, o cachorro tinha desaparecido. A jaula onde tinham colocado ele estava vazia, e não tinha nenhum sinal de arrombamento. Não tinha como ele pudesse ter saído de lá. Até hoje a minha mãe e eu não falamos sobre o sonho que ela teve. 3. Cachorro no quintal. Um dia eu estava na cozinha da minha casa preparando o meu jantar, 2 sanduíches e um copo de refrigerante. Quando acabei voltei para o meu quarto que fica do lado de fora da casa. Quando estava passando pelo quintal, que estava escuro, eu vi o meu cachorro cheirando o chão perto de uma árvore que tem lá. Eu chamei ele, e ele continuou cheirando o chão como se não tivesse ouvido. Eu continuei e fui até o meu quarto. Eu chamei ele mais uma última vez, e dessa vez ele levantou a cabeça na minha direção e eu pude ver os reflexos da luz nos olhos dele. Então ele baixou a cabeça e continuou cheirando o chão. Já que ele queria afiar lá, tudo bem, problema dele. Então eu entrei no meu quarto e quando eu vou deitar na cama, eu vejo o meu cachorro enrolado em um monte de roupa suja que tinha no chão. Ele estava dormindo e já fazia um tempo. Então eu saí correndo para fora do meu quarto para o quintal, ver que bicho estava lá, mas o quintal já estava vazio. Não tinha mais nada lá. O que eu tinha visto era um bicho grande, do tamanho de um pastor alemão e peludo, por isso eu confundi com o meu cachorro, não podia ser um gato, e não dá para um cachorro entrar ou sair do quintal de casa, já que o muro tem quase 3 metros de altura. Eu não tenho ideia do que poderia ser aquilo, mas agora eu durmo com a porta do meu quarto fechada e trancada. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é criatura. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!